E se o seu corpo simplesmente parasse de te obedecer por um dia? Agora imagine acordar normalmente. Você respira, enxerga, pensa. Tudo parece igual. Mas, em algum ponto invisível da noite, uma regra básica da sua existência foi quebrada. O seu corpo decidiu que não vai mais seguir ordens. Não por rebeldia consciente, não por maldade, apenas porque os sistemas que sempre trabalharam em silêncio perderam o alinhamento. E o mais assustador é que você não perceberia isso imediatamente. Nos primeiros minutos, nada chamaria atenção. Você se levanta da cama, caminha até o banheiro, escova os dentes. O corpo humano é incrivelmente bom em parecer funcional mesmo quando algo já começou a dar errado. Mas, enquanto você acha que está no controle, bilhões de decisões microscópicas deixam de ser coordenadas. Seu corpo não é um objeto único. Ele é uma sociedade. E sociedades entram em colapso não com uma explosão, mas com pequenas falhas acumuladas. Cada movimento que você faz exige um acordo entre músculos, nervos e químicos que você nunca conheceu. Normalmente, esse acordo acontece em milissegundos. Agora, imagine que ele começa a atrasar. Não falha completamente. Apenas hesita. Seu braço sobe meio segundo depois do que você esperava. Seus dedos apertam forte demais. Seus passos ficam levemente desalinhados. Nada grave. Ainda, dentro de você, o sistema nervoso envia sinais como sempre fez. O problema é que eles não chegam todos ao mesmo tempo. Alguns músculos recebem instruções duplicadas. Outros, nenhuma. O corpo tenta compensar. Ele sempre tenta, mas compensar exige energia, e energia exige coordenação. É aqui que a sensação estranha começa. Um desconforto difícil de explicar. Como se você estivesse usando um corpo emprestado. Enquanto isso, seu coração continua batendo. Mas não porque você manda. Ele bate porque células especializadas decidiram que ainda devem bater. O coração não espera ordens conscientes. Ele negocia ritmo com hormônios, pressão, oxigênio. Agora, imagine que esses sinais começam a se contradizer. Um pede aceleração. Outro pede calma. O resultado não é uma parada imediata. É algo pior. Irregularidade. O coração começa a improvisar. Você sente isso como ansiedade. Um aperto. Uma inquietação sem motivo claro. E aqui está o detalhe cruel. Você ainda acha que isso é psicológico. Afinal, tudo ainda funciona. Mais ou menos. Dentro dos seus pulmões, algo parecido acontece. Respirar parece automático, mas não é simples. Cada inspiração depende de sensores que medem gases no sangue. Se eles discordam entre si, o corpo não sabe se precisa respirar mais fundo ou mais rápido. Então ele faz as duas coisas. Você começa a respirar estranho. Não falta ar, falta coordenação. Agora pense no seu sistema digestivo. Ele funciona como uma linha de montagem que nunca para. Normalmente, ele decide sozinho quando empurrar, absorver, parar. Mas sem alinhamento fino, ele entra em confusão. O estômago libera ácido quando não deveria. O intestino desacelera. Você sente náusea, peso, um mal-estar difuso. Ainda assim, você continua tentando viver o dia normalmente. Até aqui, o problema não é que o corpo parou. É que ele continua funcionando sem liderança. E então chegamos ao ponto mais perigoso de todos, o sistema imunológico. O sistema imunológico não pergunta. Ele age. Ele foi feito para reagir rápido, mesmo errando às vezes. Em um corpo obediente, ele recebe sinais claros do que é ameaça e do que é parte do todo. Agora, sem coordenação, esses sinais ficam confusos. Algumas células interpretam tecidos normais como invasores, outras ignoram problemas reais. Isso não gera uma guerra aberta de imediato. Gera algo mais sutil. Microataques. Inflamações leves surgem em lugares aleatórios. Um pouco nas articulações. Um pouco na pele. Um pouco nos órgãos. Nada que você consiga apontar com precisão. Apenas a sensação de que algo está errado em todos os lugares ao mesmo tempo. E o cérebro? O cérebro ainda é você, certo? Mais ou menos. O cérebro não controla o corpo como um piloto controla um avião. Ele negocia constantemente com sinais vindos de todos os lados. Quando esses sinais se tornam inconsistentes, o cérebro tenta encontrar padrões. Ele cria explicações. Sensações viram emoções. Emoções viram pensamentos. Você começa a se sentir estranho, irritado, cansado, sem motivo claro.
Aqui acontece algo profundo, a sensação de identidade começa a rachar. Porque a maior parte do que você chama de eu depende de previsibilidade corporal. Quando você pensa eu levantei a mão, isso só faz sentido porque o corpo normalmente obedece. Quando ele não obedece, surge uma pergunta silenciosa: quem está no controle? Você tenta se concentrar. Mas concentração exige estabilidade química. Seus neurotransmissores agora estão sendo liberados fora de sincronia. A atenção cai. Memória falha. O mundo parece levemente fora de foco, como se você estivesse um segundo atrasado em relação à realidade. E aqui vem o clímax desconfortável dessa experiência. Você não perderia o corpo de uma vez. Você perderia a confiança nele. Cada ação vira um risco calculado. Andar, comer, falar, dormir. Tudo exige atenção consciente. O que antes era automático agora consome energia mental. E o cérebro não foi feito para isso. Ele se esgota rápido. A exaustão não vem do esforço físico, mas da vigilância constante. Agora imagine isso acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo. Não um colapso visível, mas bilhões de corpos ligeiramente desalinhados, pessoas mais lentas, mais irritadas, mais confusas, decisões piores, erros pequenos em massa, acidentes, falhas de julgamento, uma sociedade inteira funcionando com atraso interno. E então você percebe a verdade mais inquietante desse cenário: o corpo nunca foi um servo fiel. Ele sempre foi um acordo temporário entre sistemas que cooperam porque, na maior parte do tempo, isso funciona. Você não controla seu corpo, você convive com ele. Quando o dia finalmente acaba, não há um grande final cinematográfico, não há explosão, apenas colapso gradual. O corpo exausto tenta se reorganizar. Alguns sistemas conseguem, outros não. E, se a obediência não volta, o problema deixa de ser filosófico e vira médico. Mas o ponto não é o que aconteceria depois de um dia. O ponto é perceber que, agora mesmo, sua vida depende de uma harmonia invisível que pode falhar sem aviso. Você existe porque bilhões de processos concordam, a cada segundo, em continuar. Talvez a pergunta mais importante não seja e se o corpo parasse de obedecer, mas sim, por que ele obedece tão bem na maior parte do tempo? Se esse pensamento te deixou desconfortável, curioso ou intrigado, comenta aqui embaixo o que você acha que mais perderia se seu corpo deixasse de cooperar por um dia. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa o like para que mais pessoas vejam esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente explora cenários impossíveis para entender melhor o que significa estar vivo.